Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Dogival e hoje nós vamos continuar falando da nossa disciplina de alimentos e alimentação dos animais domésticos. O tema de hoje diz respeito à fábrica de ração, desde a recepção da matéria-prima até o produto final. É importante a gente lembrar que nas fábricas de rações, tanto em empreendimentos, empresas que são fábricas de ração, até mesmo as fábricas de rações dentro das propriedades, esses princípios gerais de manejo, as boas práticas de fabricação e todos os procedimentos que vão ser rapidamente aqui descritos, eles devem fazer parte da rotina. Tudo bem? Então vamos lá aprender um pouco sobre fábrica de ração? É importante nós nos situarmos dentro do que seria então a produção de rações. Então, em um primeiro momento, as rações, os alimentos, os ingredientes que eram utilizados na dieta dos animais eram subprodutos de moendas, de moinhos, do processamento de trigo, algodão, isso aí pelos idos de 1950, 1960, e a partir daí, com a modificação e o avanço do método genético dos animais, começaram a desempenhar aí de forma mais satisfatória, começou-se então uma revolução na produção de ração pronta para esses animais, principalmente para aves, para suínos. Tá? Depois da década de 1960, a indústria da fábrica de ração, as indústrias de rações, elas experimentaram uma nova modificação, principalmente na produção de superconcentrados, suplementos, Isso aí por volta de 1980. E atualmente está se experimentando uma nova modificação, principalmente com produtos que alteram a expressão gênica dos animais, principalmente em princípios voltados para a nutri-epigenética e em outros parâmetros relacionados à manutenção de vida e qualidade de vida das espécies animais que são alimentadas com esses produtos. Então, aqui, rapidamente, vocês têm uma noção, esses dados foram tirados agora do Sim de Rações, e aí nós temos uma noção de estimativa do que foi a produção de ração em 2020 e do estimativa do que seria em 2021, e nós vemos então de proporção, na realidade, do que representa. Como vocês veem aí, a maior parte da ração, ela é demandada para aves e suínos, depois seguido para bovinos, e aí nós temos os cães e os gatos entrando aí na categoria pesados por volta de 3 e com aumento substancial, O que precisa ficar claro é que muitas vezes essa ração ela recebe influência desse mercado de aves, principalmente com a venda e aí o alojamento dessas poedeiras, elas vão influenciar no volume de ração demandado pelo setor. A mesma coisa acontece com os suínos, com as granjas de suínos. Esses alojamentos eles vão influenciar bastante, basicamente porque uma grande quantidade de ração vai ser direcionada em milhões de toneladas para esse grupo de animais. Então, a indústria de ração ela absorve algo como 65% de todo o milho e 45% de todo o farelo de soja, em números um pouco maiores que isso aí, para a produção de rações aqui no Brasil. Precisa ficar claro para vocês que na realidade essa ração para ser produzida ela necessita de uma boa fórmula, então aí dos princípios de nutrição para o atendimento das exigências nutricionais dos animais, em se tratando aí de rações completas ou então de concentrados ou superconcentrados. Ela precisa de matéria-prima de qualidade para poder ser produzido então um produto de qualidade, e também é óbvio precisa se ter um bom processamento, ou seja, uma boa fábrica. Então, desses pontos nós vamos falar especificamente da manutenção da qualidade dos suprimentos, desde a recepção até a produção de rações prontas aí nos suprimentos, e também na produção, bom processamento aí, alguma coisa sobre layout de fábrica de ração para garantir aí um bom processamento. Então, o que depende uma boa fábrica de ração? Bem, os projetos, as projeções da fábrica de ração, elas devem ser levadas em consideração, basicamente, ter um dimensionamento
dessa produção de fábrica de ração e do planejamento a longo prazo, né? Nos próximos 10, 15 anos, como é que você vai atender, qual a demanda você vai atender, qual a produção de quilograma de ração moída a hora que você precisa ou de ração pronta que isso precisa ser bem desempenhado. Então, se isso vai ser, você vai fazer parte dessa equipe de planejamento da produção da boa fábrica de ração, então talvez um bom projeto, principalmente com planejamento de quanto esse projeto vai precisar atender, é importante, né, de ser feito. Além disso, bons equipamentos, né, e uma automação talvez seja necessária em algum ponto. Isso aí acontece basicamente em fábricas de ração que vendem produtos prontos. Essa regulação é necessária em duas esferas, né, que eu posso imaginar aqui. Uma esfera especificamente diz relacionado, por exemplo, a se você precisa colocar 1 tonelada ou 2 toneladas de milho na sua fórmula, e quando você vai lá fazer a retirada, né, dá o controle e o acionamento, cai em 1 tonelada e 100 quilos ou 2 toneladas e 100 quilos, né? E isso altera principalmente a quantidade, né? Isso por dia, isso altera principalmente a quantidade que você vai ter de produto ao final. Se você for fazer uma quantificação, por exemplo, a cada 6 meses de seu estoque ou a cada 2 meses do seu estoque, onde é que foram parar aqueles 100 quilos que foram caindo aí entre uma tonelada e outra que não foi quantificado, por exemplo. Então talvez a automação, né, tanto na dosagem como na mistura, ela seja necessária para garantir tanto qualidade de ração feita, manufaturada, bem como também manutenção de estoques e qualidade de planejamento de fábrica. Então, layouts desenhados para garantir eficiência, rapidez, confiabilidade, né, e rastreabilidade aos processos, eles são essenciais. Então, na realidade, todos esses princípios no processo de produção, eles devem seguir a legislação vigente, as boas práticas de produção, as análises de perigos e pontos críticos de controle, que vão levar em consideração majoritariamente como é que se deve se dispor uma fábrica de ração, quais são os princípios que se devem nortear os equipamentos, quais são as linhas, sequencial, como essas equipamentos devem ser colocados em linha, justamente para minimizar ao máximo as contaminações e otimizar então a qualidade do produto final, tá? Então, normalmente esses são os equipamentos, né, básicos de os processos básicos dentro de uma fábrica de ração. Normalmente você tem a recepção, e associada à recepção você tem aqui, eu vou pegar o meu marcador, associada à recepção da matéria-prima, você tem aqui o controle, né? Essa etapa após a recepção, esse material ele poderá ser encaminhado para quando matéria-prima ensacada, né, pode ser diretamente encaminhado após o controle de qualidade para um armazenamento, tá certo? Ou então, quando matéria-prima a granel, ele vai ser encaminhado então para pré-limpeza, né, para o peneirado, material, e depois para o armazenamento. Tanto o material ensacado como o material a granel, em algum momento eles serão armazenados lá, principalmente o material a granel serão armazenados em silos, né? E esse material a granel, depois de armazenado em silos, ele poderá então ser utilizado, depois de auferida a qualidade, ser utilizado, assim como a matéria-prima ensacada, para os processos de moagem e mistura para a elaboração das fórmulas, né? E aí entra um outro contexto. Bem, nós podemos concentrar os nossos esforços aqui e a avaliação desses perigos e pontos críticos de controle em elementos quanto à recepção e o controle dessas matérias-primas, o processo de pré-limpeza, o processo de armazenamento e os processos de moagem e mistura, que carecem aí da nossa atenção. Essa é uma estrutura onde vocês veem basicamente os principais pontos, né, onde nós temos aí uma cadeia, né, de processamento de rações, que vai desde do recebimento da matéria-prima, do armazenamento, da moagem desse produto, e depois, de uma vez armazenado, né, esse produto ele vai poder ser misturado, extrusado, caso seja a condição da ração extrusada, certo? Vai poder passar aqui para a aplicação de algum tipo de líquido, se esse material aí for
for uma ração que precise de uma cobertura, por exemplo, de óleo, ou então a adição de algum flavorizante, né? E aí depois, por isso aí, a ensacagem e a finalização. Então, o que vocês observam aqui é basicamente uma disposição de fábrica de ração para facilitar, então, a eficiência do processo de produção de rações, bem como reduzir a possibilidade de contaminação nesses ambientes e nessa atmosfera, a fim também de facilitar o rastreamento de onde ocorreu essa contaminação. Pessoal, é importante situar vocês aqui em um contexto de que esse direcionamento, essa disposição da fábrica de ração, ela tem objetivos específicos e controlados via legislação justamente com esse fim. Então aqui vocês estão vendo na fotografia uma fábrica de ração automatizada. Então você tem aí os silos, você tem aí os dosadores e os misturadores que podem ser então trabalhados, né, de forma remota, automatizada, e isso facilita bastante o controle de qualidade, mas é óbvio, algumas estratégias de pontos críticos de controle devem ser adotados para a gente garantir de fato que o que está lá na automação é o que nós estamos gerando, o que nós estamos produzindo. Tá? Então o controle de qualidade ele está relacionado justamente ao padrão, né, que se tenha. Os padrões aqui no Brasil eles são ditados pelo compêndio, e esse compêndio é produzido aí pelo Sindicações, o último é de 2017. E normalmente esse compêndio diz aí qual é o controle de qualidade, quais são os limites mínimos, né, e máximos aí de alguns componentes do alimento, do ingrediente, para se dizer se esse ingrediente está dentro dos parâmetros mínimos de qualidade para poder ser utilizado ou como componente principal ou como eventual substituto nas fórmulas que nós vamos trabalhar. Bem, uma vez que esse componente ele chega, né, fora do padrão, o que pode ser ocasionado então a verificação, desde que a matéria-prima ao chegar ela seja medida, verificada e analisada pelo o responsável técnico da fábrica, tá? Então essa matéria-prima ela deverá ser analisada e isso pode resultar inclusive em recusa. Então, normalmente o controle de qualidade, né, ele começa com a amostragem eficiente. Aqui nós temos alguns equipamentos relacionados com a amostragem, o calador para estruturas a granel e o calador de sacarias, né? Nós temos os medidores de umidade de grãos e farelos, que são essenciais para garantir a rigidez desse material, a dificuldade de desenvolvimento de fungos, a contaminação com micotoxinas e o comprometimento da qualidade dos nossos produtos finais e das matérias-primas armazenadas. Nós temos peneiras de granulometria quando nós estamos trabalhando aí com ingredientes farelados e o impacto desses ingredientes farelados aí sobre a nossa fórmula. Então essas peneiras de granulometria elas são essenciais, e os materiais relacionados ao quarteador de amostra, justamente para que a gente tenha aí uma correta amostragem de subamostras distribuídas aí em todos os que nós obtivermos, né? Então essas sacarias aí, geralmente em relação à sacaria, né, como é que se dá o controle e a amostragem? Normalmente se prima aí que se amostre 10% do total, né? Geralmente em torno de 300 gramas, deve ser enviado então para a sala de controle de qualidade, e 300 gramas deve ser enviado para análise. Tanto a sala de controle de qualidade como a análise deve receber essas amostras pares aí depois de quarteadas de várias subamostras, né? E aí depois esse material para o controle de qualidade então deve-se auferir a qualidade desse material. Normalmente se trabalha com amostras mais rápidas e não destrutivas, né? Mas é comum também no laboratório ter métodos descritos e aprovados pela OAC para que a gente tenha então um parâmetro de confiabilidade para conseguir trabalhar aí na comparação. Então esse material ele vai ser amostrado e encaminhado para o controle de qualidade e para o armazenamento de amostra. Normalmente esse controle de qualidade ele faz uma inspeção visual, né, comparativa de um padrão, e depois disso esse material faz uma análise física, né, como teste de granulometria, teste de umidade, e esses parâmetros, né, aparência do material, textura, cor, cheiro, contaminação, uniformidade, eles são essenciais
para se garantir a qualidade da matéria-prima, tanto do ponto de vista de parâmetros mínimos e máximos, como também da caracterização da matéria-prima a ser utilizada, tá? Essas análises, né, tanto da inspeção minuciosa desse material, como das análises visuais e físicas, elas são essenciais para esse processo, tá? Então, o que acontece é que quando nós não temos um controle correto, aqui vocês estão vendo a escala de atividade de água, quando nós não temos o controle correto, por exemplo, da umidade do material que nós estamos recebendo lá na nossa matéria-prima granel e vamos depositar esse material lá no nosso silo para posterior uso, se esse material não for auferido o teor de umidade, por exemplo, tiver com teor de umidade superior a 14%, teores de matéria seca mais baixo, portanto, você tem uma maior probabilidade de ter colonização de fungos. Esses fungos podem, colonizando esse material, produzir micotoxinas, e essas micotoxinas elas podem ser, por exemplo, problemáticas para animais, como por exemplo suínos, né, com micotoxicoses. Você tem problemas com equinos, você tem problemas com ruminantes, com vacas leiteiras, com problemas de desempenho, problemas crônicos que não são visualizados, mas que geram uma série de perdas e transtornos, e isso seria uma problemática que seria resolvida ou pelo menos sanada lá no controle de qualidade e recepção de matéria-prima. Então, normalmente, quais são os critérios para análise de matéria-prima? Então, no caso de grãos, você deve analisar a umidade em todos os carregamentos, tá? No caso de outros alimentos que não sejam grãos, você deve analisar a cada 5 carregamentos, né, determinar a umidade. Em fornecedores novos, né, a recomendação é que você faça a avaliação de carregamento 5 vezes seguidas, seja de demais alimentos, seja de grãos. E fornecedores com problema, considerar como fornecedor novo, né? Então, apresentou um problema, considerar esse fornecedor antigo como fornecedor novo. Em matérias-primas de origem animal, farinha de carne, vísceras, farinha de sangue, óleo de ave, sebo, gordura suína, fazer análise desses materiais em todos os carregamentos, tá? Então, a amostra que vai para o controle de qualidade, nós temos também uma amostra que vai seguir para a sala de arquivo, né? Que é justamente uma sala onde nós temos tanto amostras de matéria-prima como de produto acabado, para que a gente acesse essa biblioteca de amostras e possa então fazer amostras de conferência, reamostragens e amostras de conferência desse material. Então, o que é que deve constar nessas amostras, tá? A data de fabricação e ou recepção, fabricação quando é o produto acabado, recepção quando é a matéria-prima, né? A descrição do produto ou ingrediente, a quantidade produzida e ou recebida, né? Na amostra analisada, né, o armazenamento por tempo mínimo e o produto de validade, né? Então aí uma biblioteca mostrando para vocês aqui de um laboratório onde você tem amostras de ingredientes, e esses ingredientes eles são colocados, identificados para que a gente possa ter uma contra-amostra, né? No caso dos envios das amostras ao laboratório, geralmente se faz para confrontar os níveis nutricionais da matéria-prima com o produto acabado. Então, isso também serve para a classificação de fornecedores, né, para ver se esses fornecedores estão atendendo aqueles níveis mínimos de controle de qualidade presentes lá no compêndio, se tem ausência de contaminantes. Então, essas amostras enviadas para o laboratório, o processamento de qualidade, né, o controle de qualidade também do próprio laboratório, a partir da perspectiva da análise dessas amostras, são essenciais para que nós tenhamos a manutenção do controle de qualidade do nosso produto final, tá? Então, esse controle de qualidade ele vai desde a mesa relacionada com a pré-limpeza do material, né? Essa mesa densiométrica aqui. Então, nessa mesa se faz, por exemplo, uma proporção, né, do que de fato você tem de milho, o que de fato você tem de outras impurezas, se você tem de restos de sabugo, você tem de casca, né? E isso aí, a partir da massa desse material, você tem que fazer uma distribuição desse material, e com isso você tem uma capacidade, né, principalmente pelos teores de fibra bruta, né, ter aí quais são os níveis máximos, níveis mínimos e as recomendações de uso. No caso do armazenamento a granel especificamente, né, eu já falei sobre não armazenar esse material com alta umidade, observar aí o controle, né, de presença de insetos, fungos e roedores. Isso é essencial, que haja um controle de pragas bem instalado,
atuante dentro da fábrica de ração para evitar qualquer contaminação cruzada entre os setores, né? Uma recomendação recorrente dentro de cada um dos setores garantindo a rotatividade, sempre utilizar dentro do que vai ser trabalhado aquele estoque mais antigo, né? Trabalhado. E uma recomendação também sempre quando você tem a retirada de um lote, aí um novo silo, né, para fazer a limpeza desses, por exemplo, de misturadores, né? Existem algumas práticas aí que você utiliza milho, por exemplo, com antifúngico para garantir a rigidez do material. Você tem isso para misturador, você tem isso para silo, né? O armazenamento a granel vai ser aí com silo, né? Esse silo aí vai ter, dependendo do tamanho, né, e do volume de silo, aí vai ter uma necessidade de aeração. Então condições de umidade, temperatura, oxigênio devem ser bastante controladas nessas unidades, né? No caso de sacarias, a recomendação é que se armazene essas sacarias distantes das paredes e distante do solo também, a partir de se colocar esses materiais em cima de pallets, né, para garantir aí uma diminuição da umidade ou da retenção de umidade nesse material. E aí é óbvio, no local de armazenamento você sempre deve estar atento, e deve ser uma das medidas, uma rotatividade de estoque, né? Sempre utilizando a matéria-prima mais antiga em detrimento da mais nova, verificação da temperatura de todos os lotes, e aí onde estão armazenados nos pallets pode ser um indicativo de colonização fúngica, né? E ou umidade desse material, e verificação de goteiras / pingueiras aí, que nada mais é do que uma forma de controle de qualidade desse material. Então essas sacarias, elas estão lá dispostas e você sempre deve dispô-las de modo a trabalhar tanto no produto final como na matéria-prima, primando aí pela manutenção da qualidade desse material. Em perspectiva aí, silo e matéria-prima acabada, né? A recepção, com relação da perspectiva dos processos, né? Da perspectiva da recepção e do armazenamento. Os grãos, normalmente, depois de descarregados, eles são descarregados em uma moega de recepção, né? Passa então por peneiras e depois são colocados nos silos. No caso dos farelos, também a granel, uma moega interna, passa por peneiras e também vai para os silos. Então esses processos, né, de moagem, por exemplo, quando o material após o armazenamento do silo vai ser moído para facilitar o processo de mistura, né? Então a moagem, ela tem o objetivo de redução das partículas, é um método físico aí de processamento. Nós vamos ter uma aula aí relacionada com processamento de matérias-primas. Então isso vai fazer com que você aumente a superfície, facilita a manipulação dos ingredientes, melhore as características de mistura, né? Evite a seleção. E você tem diversos moinhos para fazer isso: bola, rolo, faca, serra, né? Então aí são os tipos de moinha que nós temos aí, com as peneiras para fazer aí uma diminuição. Lembrando a vocês que a moagem é essencial para garantir o aproveitamento, não só a moagem, mas a uniformidade do que está moído, né? Para isso nós temos aí o diâmetro geométrico médio aí, que garante então uma uniformidade nesse material. Isso vai impactar sobre o aproveitamento dos nutrientes, a digestibilidade disso aí quando se forma um produto acabado, ou mesmo do próprio ingrediente moído grosso, moído fino aí no trato gastrointestinal dos animais. No setor de moagem é importante que todo o processo seja direcionado, basicamente porque grande parte da potência consumida, né, da fábrica em relação a quilowatts está justamente relacionada ao setor de moagem, né? Então, no caso de uma fábrica de pequeno porte, 70% de toda a potência consumida vai ser no setor de moagem. Uma fábrica de grande porte, 30% vai ser no setor de moagem. E aí estão os níveis, né, os valores relacionados, por exemplo, um moinho moendo milho a seco, né? Uma atenção que nós devemos ter em relação à temperatura do moinho, tá certo? Com relação à lubrificação, com relação à manutenção de motores e etc. Aqui é um exemplo de diferenças aí na moagem desse material em uma ração, né, em uma mistura de concentrados. Então vocês veem a diferença claramente aí no diâmetro. Isso vai impactar sobre a qualidade, sobre a digestibilidade, sobre o aproveitamento, sobre a amido fecal dos animais que vão receber esse material. Aqui uma tabela mostrando o impacto entre o diâmetro geométrico médio e o consumo de energia, né,
e a energia metabolizável aparente, isso para frangos de corte, tá certo? Do milho especificamente, passando por diferentes peneiras. Aqui nós temos um aplicativo, né, que leva em consideração esse desvio padrão geométrico do diâmetro geométrico médio aí, de diversas partículas, e aí você faz uma medição conforme um folheto, conforme uma recomendação, e você tem uma distribuição, né, uma análise granulométrica. Eu recomendo, pessoal, vai estar lá no ambiente virtual de aprendizagem o material relacionado a esse diâmetro geométrico médio, bem como aí o link para o aplicativo. Então, após a moagem, né, aqui vocês estão vendo uma linha de moagem, né, e aí onde esse material vai receber, e aí você tem o processo de mistura. Então, após a moagem, né, o processo de mistura ele vai indicar a capacidade de cada planta, né, relacionada com a fábrica de ração. As etapas, geralmente, do processo de mistura é a dosagem, pré-mistura, mistura e adição de micro. A recomendação é que essa dosagem ela seja automática, a pré-mistura seja relacionada com a moagem conjunta, a mistura seja trabalhada em misturadores, e aí nós vamos ver alguns tipos mais à frente, né? E a adição de micro aí a partir de aspersores. Então, dentro do processo de mistura, nós temos então essas subetapas: dosagem, pré-mistura, mistura e adição de micro. Tá? Então, o setor de mistura, o local de mistura, ele deve ser bastante acompanhado, basicamente porque indica, como eu falei aqui, a capacidade da planta, e é extremamente importante. Então, os misturadores eles podem ser do tipo, né, de horizontais, verticais, em pás, em V, Y, e esses misturadores aí eles são relacionados justamente com a capacidade de produção, critérios de desempenho, espaço disponível na fábrica, grau de limpeza desse material, nível de produção da fábrica. Então, dentro do layout da sua fábrica, você já deve disponibilizar também, dependendo de quanto você vai trabalhar, dessa história desses misturadores, né? Então, aqui são as características do misturador vertical, né? Quais são as vantagens relacionadas com menor custo e uso e pouco espaço, normalmente é o mais utilizado, e as desvantagens é o tempo de mistura mais longo, isso reflete justamente no gasto energético, de demanda de kilowatts, né? Existe um tempo de descarga mais lento e ele não se presta para líquidos. Então, como ele funciona aqui, tá? Misturadores em Y e em V, que são misturas menores, principalmente microingredientes, misturadores orientais, né, horizontais, que o carregamento é mais rápido, o tempo de mistura também é mais rápido, mas existe o problema de tempos de implantação que são mais problemáticos. O misturador em pá, que normalmente estão relacionados a ingredientes líquidos, né, com alto teor de umidade, ou então mais delicados. E após essa mistura, né, o setor de moagem, armazenamento, moagem, mistura, nós temos então o controle de qualidade da mistura, né? Então, verificar se essa mistura é homogênea, verificar aí como é que estão esse produto final que foi acabado, ou ainda saber, né, se esse material ainda vai sofrer algum grau de processamento, como é o caso da peletização, tá certo? Que nós vamos falar rapidamente aqui, da extrusão, né, que vão influenciar também na textura, granulometria, características dos ingredientes, né? E na granulometria, nas características dos ingredientes, então principalmente a extrusão e peletização. Por último, a expedição desse material. Então, o material final, aí, se for uma ração pronta, vai ser ensacado ou expedido a granel. Lá no você deve ter um ciclo de expedição, né, desse material, e aí você deve ter o controle também de matéria-prima acabada lá na sua biblioteca de amostras. Bom, pessoal, para finalizar aqui, nós vamos ter então alguns princípios relacionados à qualidade, implantação de boas práticas de fabricação, de análise de perigos e pontos críticos de controle, e as instruções, ficar atento às instruções normativas, principalmente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, relacionados à fábrica de ração, à avaliação de alimentos, à produção de produtos para animais. Então, existe toda uma legislação que quem trabalha dentro de fábrica de ração, quem é responsável técnico, quem pelo menos transita sobre elas, você precisa ficar atento sobre essas legislações. Elas são essenciais para o funcionamento e a prática, tá? Então, existe aí uma rotina mais da parte administrativa, né, com alguns índices que podem ser relacionados à produção diária
total de ração, a atividade total de fábrica, o pessoal em atividade diária, produção por hora trabalhada, e nós temos como fazer uma eficiência aí relacionada à produção diária, horas totais e a capacidade de produção de fábrica. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Esse material vai estar disponível também em PDF lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Até a próxima.